Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar de radioterapia? Vamos. Vamos falar sobre câncer de mama? Vamos. Vamos falar de tratamentos relacionados a isso? Vamos. E hoje vai ser com uma enfermeira. Sim, exatamente. Além disso, ela tem vários projetos. Um projeto muito bacana, projetos de vida e projetos profissionais. Mas nós já estamos combinando para o ano que vem ela trazer o projeto dela. Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema, câncer de mama, também relacionado ao tratamento com a radioterapia e muito mais. Natana Rosa, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. É uma satisfação tê-la aqui. Tu, como profissional da enfermagem, que também está sempre envolvida, mãe, já era para ter vindo bem antes, né? Mas que bom que deu certo. E que bom que tu está aqui no Fala Doctor para falar sobre esse assunto que nós nunca podemos deixar de evidenciar. Seja bem-vindo. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita em estar aqui no programa para poder falar um pouco sobre um tema que eu atuo diariamente, que é radioterapia, e trazendo um pouco do câncer de mama, que hoje em dia é um dos fatores preponderantes do cuidado, do autocuidado das mulheres, né? Então, falar sobre esse tema aqui é de suma importância. Bom, então vamos conversar com ele, né? Vamos sim. Hoje em dia, a mídia já tem demonstrado, nos dito muito sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o principal câncer que comete as mulheres mundialmente. Cerca de 95% de mulheres que fazem esse diagnóstico precoce acabam tendo uma cura muito assertiva. Então, a radioterapia entra como uma modalidade dessa terapêutica que a gente utiliza para tratamento de mulheres com câncer de mama. Estima-se que cerca de 60% de todos os pacientes oncológicos vão passar pela radioterapia. Então, ela acaba sendo uma técnica sendo bem utilizada durante todos os tratamentos oncológicos, mas evidenciando o câncer de mama, ele sim é bem utilizado para pacientes que necessitam fazer alguma limpeza de campo, pacientes que fazem um tratamento mais prolongado, ou aquelas que necessitam de fazer só o pós-acompanhamento. E esse tratamento, ele é multidisciplinar, é claro, né? Sim. É a enfermeira, o médico, né? Isso. E tem mais... Sim. A radioterapia acaba sendo um setor, eu brinco que é a caixinha de Pandora da oncologia, porque só quem trabalha diariamente conhece como é que é feito o fluxo de pacientes que tratam em radioterapia. Na radioterapia a gente tem profissionais capacitados e eles são bem especializados, ou seja, a gente tem a figura do físico médico, que é uma figura que a gente vê bastante em radioterapia. A gente tem a figura do técnico em radioterapia, que é um técnico em radiologia, mas com especialização para atuar em radioterapia. A gente tem também enfermeira oncológicas, né? No caso, sou eu. Temos médicos radioterapeutas, que é quem faz toda a parte de plano, e também tem um médico clínico, que também faz todo o acompanhamento dos pacientes. Mas a radioterapia acaba sendo muito bem desconhecido até para os próprios oncologistas que tratam da outra área. A gente tem em mente de que o paciente chega na radioterapia e vai realizar a sua primeira sessão no primeiro dia. E não é assim. A radioterapia tem etapas para serem cumpridas. As principais etapas é principalmente a consulta com o radioterapeuta, radio-oncologista, que vai definir dose, tratamento, se o paciente é tratável, não é tratável, se precisa, não precisa, tudo em cima do estádio clínico desse paciente. Após isso, o paciente é encaminhado para fazer o imobilizador. Esse imobilizador nada mais é que um molde que vai fazer com que o paciente consiga ficar imóvel naquele período da radioterapia, lembrando que ela é muito precisa, então a gente precisa que esse paciente fique exatamente do início ao final das sessões, exatamente no mesmo lugar. Então ele faz a confecção desse molde, posterior a isso ele vai fazer uma tomografia. Essa tomografia tem o intuito de adquirir as imagens do paciente, e através dessas imagens que ele vai direcionar o doutor, o médico e o físico, direcionar a dose de tratamento no ponto-alvo, e após isso que a gente chama o paciente. Então ele tem todo um trâmite para chegar efetivamente nas doses de radiação. Muito bom tu ter falado nisso.
Muito bom, algo que não se teve ainda aqui. Porque na verdade acaba sendo bem desconhecido. Sim, mesmo. Exato. E quem conhece radioterapia? Ou é um paciente que passa, um familiar que acompanha, ou são os profissionais que atuam. Claro. Se não é do campo de atuação, às vezes nem é disseminado essas etapas que o paciente tem que cumprir. E após essa etapa? Após feito toda essa parte de planejamento, de fazer simulação, que é para ver se aquilo que o médico e o físico desenharam no computador, no programa, no software, tem que ver se está batendo exatamente nas marcações do paciente. Tendo essa consonância dos atos, aí o paciente começa a fazer as sessões de radioterapia. Os efeitos da radiação, eles não são perceptíveis no momento, o paciente não sente nada no momento de receber radiação. Não esquenta, não dói. Eu até brinco com meus pacientes que a sala é muito gelada, porque a gente tem que manter a temperatura e a umidade constante. Os aparelhos, né? Exato. Então, eu brinco com o paciente que em vez de sentir calor, vai sentir frio, porque a gente tem aquela ideia de que a radiação vai queimar, mas não. Então, o paciente não tem nenhuma reação imediata. Os efeitos da radiação vão ser vistos ao passar das sessões, porque ele tem um efeito biológico no corpo, ou seja, a acumulação da dose de radiação é que o paciente vai começar a desenvolver alguns efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da radioterapia são muito ligados à região desse tumor, a região que o paciente está tratando, ou seja, uma paciente de mama vai ter reação localmente na mama e não sistêmico, não no corpo todo, como é a quimioterapia, por exemplo, que é uma terapia sistêmica, né? Então, os efeitos colaterais da radioterapia são muito ligados à região que a radiação vai estar atuante. Até mesmo porque essa tomada pré já é para isso, para focar bem na região onde está o tumor. Exato. Na verdade, toda essa parte inicial de preparação, de molde, de tomografia, de delineamento, de coberturas de plano de tratamento e também de prevenção de lesões, é feito tudo através do plano do médico. O programa, né, do software também. E a figura do nosso físico médico é muito importante nisso, porque é através dele que a gente consegue ter os constreios de campo, ou seja, qual a quantidade de radiação que cada órgão pode receber sem sofrer alteração. Então, todas essas proteções, vamos dizer assim, essa parte é o nosso físico que faz. E essa tecnologia vem melhorando cada vez mais, né? Nos últimos anos, assim, a tecnologia foi... Eu brinco, de um Fusca ao Ferrari instalado dedos, entendeu? Verdade. Então, na verdade, antigamente, pacientes que fizeram radioterapia há 10, 15 anos atrás, que tinham aquelas lesões gigantes, aquelas radiodermatites gigantes, não é mais o que a gente evidencia hoje. Porque, na verdade, os aparelhos modificaram muito, a profundidade das radiações modificaram, então a gente tem toda uma gama de aperfeiçoamento de terapêutica que garante que hoje os efeitos colaterais sejam bem mais amenos. Até falando em efeitos colaterais, nesse sentido, né? O principal efeito colateral que eu sempre falo, em torno de 95%, olha que eu vou até mais nisso, de pacientes de todos os campos de tratamento vão adquirir, é a radiodermatite, que é aquele avermelhamento da pele, que olhando parece uma queimadura, mas é um processo inflamatório. Dada a destruição de células, as células estão ali sofrendo isso, então, na verdade, o que acontece? A gente tem aquele efeito de inflamação, dor, rubor, edema, calor, toda aquela parte inflamatória a gente verifica na pele do paciente. Como a gente não tem como tirar a pele do local, de nenhum local, ela sempre vai ser agredida. Então, é raro os pacientes que fazem alguma dose de radiação que não adquirem uma radiodermatite. Para as pacientes de câncer de mama, principalmente é esse o efeito colateral, porque visto que a mama não tem nenhum órgão que possa sofrer mais próximo, diferente, por exemplo, vamos falar um pouco dos meninos que tratam pelve, que tratam próstata, a gente tem ali canal urinário, a gente tem o reto, a gente tem bexiga, então é toda uma gama que vai envolvendo, que a gente vai tendo os efeitos colaterais ligados a isso, proctite, temos as cistites, diferente da paciente de mama. Claro. A gente cuida bastante a região de pele delas, também da mobilidade, então basicamente o cuidado é um autocuidado. Com certeza, sem dúvida. Né? É o autocuidado, o que elas conseguem fazer de prevenção do tratamento em casa, elas conseguem suprir esse efeito colateral que pode causar. E o atendimento com essa paciente?
A paciente sempre vai passar em consultas semanais com enfermagem e consultas semanais com o médico radiologista, radio-oncologista. Então, o que a gente tem nesse processo? Inicia, passa em consulta com a enfermagem. Nesse processo, a gente passa todas as orientações de cuidado, os cremes de prevenção que é utilizado. Eu sempre gosto de falar que o desafio maior da radioterapia é empregar a dose de radiação e prevenir o máximo de tecido sadio. Esse é o basal. Cada clínica e cada serviço tem um protocolo de cuidado. E isso acaba sendo fator até de não ter algo que nos dê um norte. Tipo, a gente tem um protocolo para quimioterápico, mas a gente não tem um protocolo universal para radiodermatites. Então, a gente acaba tendo um consenso daqueles estudos que já foram randomizados, que já estão comprovados, e daquilo que a gente vê em campo empírico mesmo, que funciona, o que não funciona nos nossos pacientes. Hoje em dia, já tem uma gama de produtos já da indústria farmacêutica voltado para radiodermatites e até dermatites causadas pela quimioterapia. Porém, esses produtos ainda não têm aquela comprovação grande científica e também, quando tem, são muito onerosas. Isso dificulta o acesso dos nossos pacientes, visto que uma paciente de câncer de mama normalmente faz em torno de 15 a 30 aplicações de radioterapia e esses cuidados têm que ser diários. Essa aplicação de creme tem que ser diária. Então, acaba sendo oneroso. Cada setor tenta fazer o melhor que pode dentro dos seus protocolos. Então, se a gente pegar em âmbito municipal, que a gente tem 2 serviços de radioterapia em Santa Maria, que é o do Hospital da Caridade e o do USM, já são diferentes. Principalmente a parte da loção, do creme sendo utilizados. Mas o cuidado, em geral, o resto, são muito semelhantes, que é aquele cuidado de não machucar a região, de não expor a região. Então, isso daí é bem importante. Pode entrar a laser terapia? Exato. A laser terapia de baixa frequência é o que tem vindo agora assim como um auxílio muito grande às questões de radiodermatite. Um bioestimulador, né? Exatamente. Então, assim, porém, a laser terapia tem que ter muita ciência e tem que andar de mão dada com quem faz radioterapia. Por quê? A laser terapia, ela pode ser empregada, mas o profissional que está empregando tem que conhecer todo o histórico da paciente. Tem que ter certeza que aquela paciente não tem margens comprometidas, tem que ter certeza que aquele campo de tratamento para laser não é o mesmo campo de tratamento da rádio, porque onde tem o ponto de 100% de dose, a gente não pode aplicar laser. Então, o profissional que vai empregar laser tem que ter conhecimento do plano de tratamento de radioterapia. Eu sempre gosto de falar, eu sou super a favor, eu também sou laser terapeuta, então, assim, eu sou super a favor de usar, mas com responsabilidade. Viu só, pessoal? Estão gostando? Olha, daqui a pouquinho nós estamos voltando para o segundo bloco. Até daqui a pouco. No primeiro bloco falamos sobre radioterapia bastante, né? Gostei muito que a Nathana trouxe a equipe, né? A rede de profissionais para essa paciente que vai fazer a radioterapia. Terminamos na laser terapia com gente capacitada para fazer. E muito mais. Tem algo a mais? Ou tem um próximo passo agora?
O próximo passo das pacientes que fazem radioterapia é o cuidado em casa. Importante. Eu converso muito, bom, eu já não tenho muita dificuldade de conversar, né? Mas com as minhas pacientes eu gosto de conversar muito a respeito do que 50% é o nosso tratamento, mas 50% é elas em casa. Então, pacientes que desenvolvem o autocuidado para diminuição de efeitos colaterais de radioterapia, a gente vê no dia a dia. É aquela paciente que está seguindo à risca todas as orientações que são fornecidas e reorientadas diariamente que a gente se encontra. Porque como a gente tem uma equipe muito voltada para atendimento do paciente, muitas vezes os pacientes são posicionados pelos técnicos de radioterapia e eles mesmos já conseguem perceber uma mudança de um dia para o outro naquela paciente. Então, ter uma equipe treinada, ter uma equipe que se importa realmente, faz com que a gente aproxime o cuidado a esse paciente, traz essa individualização do cuidado a esse paciente. Então, eu sempre digo para meus pacientes, em casa, os cuidados têm que ser feitos como se vocês estivessem internadas para fazer aquilo. Então, se é para não expor a região ao sol, não pode ser exposta aquela região ao sol, que é um dos critérios. Não é para expor aquela região a quente e frio, a extremos, lesar a região, coçar, machucar, usar roupas justas, apertadas, que possam machucar. Nesse período de calor em Santa Maria, eu sempre falo para meus pacientes, evitem usar roupas muito escuras para não esquentar a região. Então, procure usar roupas frescas, de tecidos leves, cores claras. Mais soltas. Exato, que isso facilita até a transpiração delas. O importante, cuidado com perfumes, desodorantes e outros cremes que a mulherada adora usar em campo de tratamento. Isso é importante porque a gente sabe que tem aditivos que pode fazer com que essa pele que já está sofrendo alguma alteração se comprometa ainda mais. Então, realizar os cuidados em casa, ter esse autocuidado como se estivesse realmente internada é de suma importância para a gente prevenir e minimizar os efeitos colaterais da radiação. Muito bom. E não deixar de lado a vaidade, né? Não, nunca. Eu sou super a favor de que as meninas que fazem um tratamento oncológico, elas, dentro das possibilidades, tanto financeiras quanto da própria recomendação, se mantenham lindas. Porque a autoestima, o autocuidado, a autovaloração é importantíssimo para a gente passar por esse período. Quanto mais a paciente estar se gostando, olhando para lá e saber o quanto ela é forte, quanto ela é bela naquele momento, mais fácil é passar por todo um tratamento que a gente sabe que é um tratamento agressivo, que é um tratamento doloroso. Então, se você passar por aquele momento se amando, é um pouco melhor. Com certeza, sem dúvida. Até mesmo porque elas criam uma força interna muito grande, né? Exato, e na verdade a gente sempre fala que a paciente não vem sozinha. Ela vem com uma família, ela vem com uma rede. Não quer dizer que a rede é uma rede de apoio efetiva às vezes, claro, mas ela traz consigo muito mais pessoas. Então, quando é possível e quando o paciente permite, eu sempre gosto de agregar todo mundo que está na sala de espera. Eu brinco que a sala da enfermeira é que nem coração de mãe. Então, a paciente não entra sozinha. Se tem 5 acompanhantes, eu gosto que os 5 entrem na sala, nem que fica amontoadinho, mas assim, quanto mais gente escutar as orientações e quanto mais gente a paciente perceber que está com ela, passando naquele período, é muito mais importante do que você orientá-la ou passar informações ou fazer qualquer coisa com ela sozinha. Todos que estão à sua volta, à sua disposição, é uma grande segurança que tem. Exato, e na verdade é o sentir-se importante também. A gente às vezes tenta, porque vai ter mais gente para escutar. Não, na verdade eu não estou mais pensando em mim e nas informações que eu estou passando para o paciente nesse período. Eu estou pensando na paciente. O quanto ela deve se sentir acolhida naquele período. O quanto o acolhimento que ela sentir vai fornecer, dar-lhe força para que realmente ela cumpra e faça o autocuidado e faça o seu tratamento e passe para aquele momento melhor possível. E na situação da paciente, em ver isso, em que vocês estão colocando ela em primeiro lugar, ela automaticamente, ela também se coloca em primeiro lugar. Porque nesse momento a saúde impera e todo mundo, todos, a equipe que está na sua volta, a família, os amigos, todos querem que ela
vença. Que ela toque o sino no final do tratamento. Exatamente. A gente sempre diz isso, que a radioterapia acaba sendo uma família. A gente tem um cotidiano terapêutico desse paciente. Ou seja, aquele paciente vai nos ver todos os dias durante um determinado período. 2, 3, 4, 5 semanas. Então, ele vai vir nos ver. Nesse período, a gente gosta de conhecer o paciente. A gente acaba terminando o tratamento com eles querendo voltar, não para fazer o tratamento, mas para voltar a nos ver, porque a gente acaba querendo tão bem uns aos outros, porque isso faz diferença no tratamento. Sempre uma gratidão, né? Exato. Sempre uma gratidão. E da nossa parte também, porque eles vêm e trazem uma força, eles trazem um conhecimento, eles trazem uma renovação. É assim, é uma troca mútua. A gente nunca passa nada, a gente sempre está em constante troca de conhecimentos e de energias e de tudo. Natana, me fala do entusiasmo e da motivação, tanto da equipe quanto da paciente. A equipe, a gente tenta sempre manter o ambiente entre nós, colegas todos, o mais pleno possível. A gente brinca que de vez em quando a gente faz só um galpão, porque a gente acaba tendo aquela leveza nas coisas. E a gente faz com que o paciente, quando entra no setor oncológico, perceba que aquilo não é algo penoso, tem que ser algo prazeroso. Por mais que seja um período difícil, que não tem nada a ver o difícil com o prazer, mas que ele goste de estar ali, que ele goste de estar conosco. Então, o gostar de ver aquelas pessoas é um facilitador para que esse paciente desenvolva e faça os cuidados e venha cumprir o seu tratamento. Fique entusiasmado, né? Exato. A paciente, né? Fique entusiasmada. E a motivação de vocês por estar ajudando alguém e ainda mais ajudando a vida dela. Exato. Né? De devolver o bem-estar, a qualidade de vida que essa pessoa ela tem ainda o mundo pela frente. Sim, sabe que tem uma fala de uma paciente que a gente estava conversando e ela me disse assim, terminou o tratamento, ela me olhou assim e disse, Natana, e agora? O que eu vou fazer? E eu, agora vai pra vida. Agora você vai viver. Tipo, acabou. E agora, o que eu vou fazer? Porque na verdade foi tantas coisas. O paciente passa por cirurgia muitas vezes, faz a hormonioterapia, faz a quimioterapia, vem fazer a rádio. E quando acaba esse percurso, as pessoas ficam, tá, mas e agora? Agora é vida. Retorno com o oncologista. Isso, quando o paciente finaliza o tratamento da radioterapia, ele recebe todas as orientações e recebe a cartinha, eu brinco com a cartinha, que fala toda a trajetória dele naquele período de radioterapia e ele é encaminhado novamente para o médico que fez o encaminhamento para o radio-oncologista. Esse médico normalmente é um oncologista ou um mastologista e ele vai fazer os exames pós-radioterapia, normalmente em torno de 30 a 60 dias pós o tratamento, para dar tempo de decaimento de dose, porque a radiação continua atuando no organismo um tempo após o tratamento, por isso que a gente tem as radiodermatites tardias, que às vezes acontecem em 15 dias ou até 90 dias pós-radioterapia, a paciente pode desenvolver os efeitos adversos, porque a radioterapia é uma parábola, a gente dá a dose final na última aplicação e depois ela tem o tempo de decaimento. Então, todo esse controle é feito depois com o oncologista ou com o mastologista. Eles são sempre bem presentes, né, na vida da paciente e acredito que tenham contato com vocês também. Exato. Normalmente eu brinco, eu conheço quase todos os oncologistas de Santa Maria e região, porque quando o paciente é encaminhado para a gente para fazer o tratamento de radioterapia, a gente já fica em contato com o oncologista ou com o médico que encaminhou para dar os próximos passos, os próximos segmentos. Muito bem. Falamos então da equipe, falamos do que é feito, falamos também do pós, né? Técnicas que se complementam. Tem mais? Técnicas que podem ser complementadas à radioterapia vai depender muito do que o paciente acredita e do que o paciente pode buscar. Bom. Mas assim, a radioterapia, diferente, por exemplo, da químio, que tem algumas interações, não tem muitas interações. Então a paciente pode desenvolver todas as atividades que ela acha que foi necessário para aquele seu bem-estar. Então eu já tive pacientes que faziam reiki, eu tinha paciente que fazia massagem, eu tinha paciente que fazia o spa oncológico, eu tinha paciente aromaterapia. Então assim, as técnicas para o bem-estar, a paciente está livre para realizar. Maravilha, hein? Que show, né? Olha, estamos chegando no final do programa.
mas já estão lá esperando a mensagem final do convidado. Vamos lá. Meninas, mulheres, eu quero que vocês se toquem, se olhem, lembrando sempre que o diagnóstico precoce é a melhor forma de prevenir um tratamento prolongado. A gente sabe que está descobrindo antes, a gente consegue tratar muito melhor e tem mais chance de cura. O tratamento oncológico é difícil, mas não define vocês. O tratamento oncológico é difícil, mas vocês sempre vão ter rede de apoio, nem que sejam os profissionais que vão lhe assistir. Vocês sempre serão muito bem assistidas. E sempre que precisarem qualquer coisa, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Que fantástico, hein? Gostaram? Eu adorei. Eu gostei muito. Tanto que nós temos projeto 2024, né? Já. Não vamos contar, né? Vamos deixar bem... Nós temos 2 projetos. Temos. Na entrevista do Fala Doctor e também no Cast Doctor. Bastante, né? Muito. O trio no Cast Doctor vai ser top, né? Vai ser, doutora. Vai ser ótimo. Que fantástico. Natana, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado mesmo. Foi bom a gente em contato, né? Tu queria vir, eu queria que tu estivesse aqui para falar tudo isso. Colocou muitas situações importantíssimas e que isso é bom para ti, que está nos assistindo, e não só para ti. Faça o seguinte, espalhe, compartilhe, não seja egoísta. Não seja egoísta com a saúde que também pode estar para os outros. Então assim, Fala Doctor, todos os entrevistados estão também no Fala Doctor, siga, esparrame saúde para tudo que é lado, né? Vamos aí na virada do ano 2024, esparramar Fala Doctor para tudo que é lado. Nos ajude, né? Com certeza. Dessa forma, né? Unidos. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento salva vidas. Exatamente, é isso mesmo. Às vezes, uma conversa nossa, já sei para onde é que eu vou mandar essa entrevista. Linka e manda para fulano, ciclano, ou manda para um grupo. Não tem grupo da família? Tem, né? O que mais tem, então, manda para o grupo da família. Vai ser ótimo. Até a vovó vai gostar. Gente, uma noite abençoada para vocês. Aquele abraço. Tchau.